Olá, que o Espírito Santo abençoe a sua vida, seu entendimento, a sua essência, né? Que você possa ser uma essência pura e verdadeira a cada dia na presença de Deus e que você possa, através da sua essência, multiplicar, né? Frascos de perfumes que possam percorrer toda a terra. Então, na semana passada, pessoal, nós falamos sobre o autossacrifício, né? Da pessoa negar-se a si mesma e se colocar alinhada com a vontade de Deus. E hoje nós vamos estar dando aí continuidade, apesar de estarmos falando sobre recomeço, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os meios também, né? Porque todo recomeço tem a sua trajetória, né? E aí a pessoa, muitas vezes, ela não sabe como se comportar na sua trajetória, não só no recomeçar, mas também como fazer para poder atravessar, né, os meios, porque tudo na vida tem início, meio e fim, e muitas vezes a pessoa começa ou recomeça algo, mas ela não consegue ir até o fim. Aliás, tem até aquela frase, né, que as pessoas costumam falar, né, que diz, eu escutei as pessoas dizerem assim: no começo tudo são flores, né? No começo tudo são flores. Tá começando agora, tá fresquinho, né? Quero ver depois. E aí as pessoas se utilizam dessa frase. Mas aí nós vamos falar um pouquinho justamente desses meios, né, do depois, porque realmente no início tudo são flores, né? Roupa nova cheira bem, né, pessoal? Sapato novo, né? Calça cheira bem, tem bom cheiro também, mas aí depois, com o passar do tempo, né, se não cuidar, fede pra caramba. E assim o curso da vida. Aí diz assim: tudo parece tão fácil, tão certo e feliz no começo. O começo de uma amizade, do namoro, o casamento, uma carreira, a profissão, a abertura da empresa, tudo parece, né, que são flores no início. Mas o começo de todas as coisas não se estagna, ou seja, não fica estagnado. A vida segue com seus meios, e são os meios que definem se o começo valeu a pena ao ponto de se conseguir chegar no fim, né? Quando eu falo meios, eu falo justamente de um conjunto de atitudes que cada um de nós precisamos tomar para fazer as coisas darem certo. Por quê? Um conjunto de atitudes que cada um tem que fazer. Se nós observarmos as Escrituras Sagradas, no livro lá de Mateus, no capítulo 12, no versículo 33, diz assim, vamos ler juntos: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Então, quando diz assim, ou fazei, né, a árvore boa, é que cada um toma a sua decisão, faz a sua escolha, cada um vai tomar a sua atitude. Então, sou eu que faço as coisas darem certo, ou eu faço a coisa dar errado. Ou eu vou tomar a atitude boa, ou eu vou tomar uma atitude má. E se nós observarmos bem, a árvore, ela tem raiz, né? Ela tem aí o tronco com as suas folhagens, que é a árvore, e tem o final, que é o fruto. Então, se a pessoa ela não consegue chegar no fruto, ou ela produz um fruto, né, podre, ou ao mesmo tempo, vamos dizer, ou se o fruto sai, fica verde, fica no meio do caminho, não amadurece, né, ou se é preciso forçar o fruto para ele chegar, então essa árvore realmente não é boa, tá? Essa árvore não é boa, então essa árvore é má, ou seja, as atitudes foram más, tá? Aí vamos continuar assim.
Ninguém é igual a todo mundo. Por isso, em tudo que vamos fazer, precisamos fazer, né, a nossa parte. Ou seja, ninguém é igual a todo mundo. Cada um de nós tem a sua própria essência, né? Cada um faz a sua própria escolha, cada um toma a sua própria atitude. Mas tudo que vamos fazer, precisamos fazer a nossa parte e colocar força. Lá no livro, né, de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, tudo quanto te vier as mãos para poder fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, peraí. Esse colocar força em tudo que vier as mãos para poder fazer, vamos dar um exemplo. Se a pessoa, ela toma uma atitude de ficar, né, de tomar o marido da outra, por exemplo, e ela colocar toda a força dela, ela vai ser bem-sucedida? Se a pessoa monta uma empresa e ela crucifica aí os seus funcionários, fazendo deles trampolim para crescer, pisando, passando como um trator por cima de cada funcionário, esmagando, visando só o seu próprio interesse, ela está colocando força. Então, é esse tipo de força que ela vai fazer ela, né, ser bem-sucedida, é esse tipo de força que vai fazer ela chegar até o fim, que estamos falando aqui nesse versículo de Eclesiastes? Não. Veja que a força, pessoal, ela não está em quem briga, em quem discute, ela não está num empoderamento externo. A força, ela é interna, e essa força é a força da justiça. Quando fala aqui no livro de Eclesiastes que nós temos que colocar toda a força naquilo que vem nas nossas mãos, ou seja, as nossas escolhas não podem ser escolhas injustas. Nós não podemos querer ser alguém na vida, crescer na vida, ter alguma coisa, se nós pisarmos nos outros, se nós acharmos, né, que tudo é bem para nós e mal para os outros. Ou seja, a força na qual se refere aqui não é uma força injusta. Eu não posso colocar a minha força naquilo que é injusto, naquilo que vai prejudicar a vida do meu próximo. Então, essa força aqui é justamente a força da justiça. Eu preciso colocar força na justiça, tomar atitudes que sejam justas, que sejam virtuosas, que sejam dignas, que tenham, né, o lado sempre buscando o lado positivo, o lado certo, o lado correto dessa força, tá? Aí diz assim, mesmo agindo assim, não estamos isentos, tá? Não estamos isentos de não sofrer, de não passar por decepções, de não ser traído, de não ser abandonado, de não ser humilhado. E aí está o problema. Quando a pessoa, ela só vive o começo, né? E ela não cuida dos meios, é como se a pessoa, ela tivesse, né, construindo ali o castelo da pessoa, né, aquela vida que ela traçou, aquela meta, aquela trajetória, fica sendo como um castelo encantado que desmorona. Ou seja, o chão parece sair debaixo dos pés. As decisões tomadas não saem de acordo com as expectativas. O remediar não tem remédio. Ou seja, não se pode
trazer a flecha lançada, nem tampouco a palavra já pronunciada e a oportunidade, né, que já foi perdida. A flecha, pessoal, ela representa aquela atitude que vai longe demais, né? Quando nós falamos de flecha, a flecha ela serve para alcançar o alvo. E o nosso alvo, né? Ele não pode ser um alvo errado. Nós não podemos atirar a nossa flecha de forma errada. Ou seja, quando nós falamos de flecha, como está escrito aqui, a pessoa, ela não pode, né, ir longe demais no sentido das atitudes que passam do limite, que chegam ao absurdo, tá? E infelizmente, às vezes tem pessoas que as atitudes dela acabam chegando, né, ultrapassando os limites. Faz com que a pessoa venha até mesmo perder o quê? A razão, né? E lá no livro, se eu não me engano, lá no livro de Salmos, no capítulo 11, no versículo 2, fala justamente sobre a flecha, né? Diz que porque eis que os ímpios armam arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Então veja bem, nós não somos ímpios, nós não somos pessoas que vivemos na prática da injustiça, porque se assim o for, né? Se assim o for, é como eu falei, a sua flecha, ela vai passar dos limites. Ou seja, a sua flecha, ela vai fazer você perder a razão, né? Ela vai fazer você a pessoa perder a razão. Ela vai longe demais, de forma errada. Ela vai atirar ermo, ela vai alcançar e vai atingir o que não era para atingir. Lá no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 2, ainda fala assim: e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Então, a flecha que nós precisamos ser, as atitudes que precisamos tomar, são atitudes limpas, ou seja, nós temos que viver dentro da justiça. Nós não podemos ter o sangue de ninguém nas nossas mãos. Nós não podemos ferir a quem quer que seja, né? E quando nós nos posicionamos assim, Deus ele nos guarda, ele guarda a nossa trajetória. Quando nós atiramos as nossas flechas ou tomamos as nossas atitudes, nós nos baseamos em atitude justa, de luz. Então, Deus, ele nos guarda dentro das nossas escolhas, das nossas decisões. E aí diz assim, a palavra maldita, né, são fagulhas que acabam incendiando tudo, que promove brigas, indiferença, frieza, é como um fogo que devasta, né? A palavra maldita, mal colocada, ela não deixa sobrar nada. E nós podemos conferir isso lá no livro, né? De Tiago, lá no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, fala exatamente sobre a língua. Que a língua, ela também é como um fogo. Ela é como um fogo. E inflama o curso da natureza. Quer dizer, a palavra, ela consegue mudar, né, o curso da natureza. Ou seja, por ser como um fogo devastador, ela desfigura, né? Ela desfigura a vida, ela torce a vida, ela devasta, ela consome, ela destrói. Então, a palavra mal colocada, ela é capaz de destruir, né? Como fala aqui, ela é inflamada pelo inferno. A palavra maldita,
né? Quantas não são as pessoas que, às vezes, no curso da vida escutaram aí uma palavra, uma profecia, e hoje estão com a vida destruída. Alguém deu uma palavra para ela que ela se destruiu por causa daquela palavra. Ela creu naquela palavra, ela perdeu tudo por causa daquela palavra. Então, nós temos que vigiar, né, a palavra. E como diz assim, né, como fogo que devasta, né? E a oportunidade perdida é como um investidor que tem as suas ações vendidas antecipadamente, sem autorização. E aí ele perde a oportunidade de fazer um negócio melhor. Então, a oportunidade perdida, quando nós perdemos uma oportunidade, nós podemos até comparar a perda dessa oportunidade, né, a um dano existencial que atinge a qualidade de vida, causando, né, dificuldades e até impossibilitando a pessoa de desenvolver, de desempenhar outras atividades por causa das frustrações, né? E a Bíblia, ela fala, né, lá no livro de Efésios, justamente sobre a oportunidade. Diz assim, Efésios no capítulo 5, no versículo 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, nós temos no meio, né? Demos início a uma trajetória, a um novo ciclo. Então, nos meios, nessa caminhada, nós vamos ter muitas oportunidades. E a Bíblia, ela nos orienta e nos adverte, né? Que nós temos que tomar cuidado com a maneira como nós vivemos. Ou seja, com as atitudes que nós vamos tomar. Que não sejamos insensatos, né? Porque a insensatez, infelizmente, ela promove muitos prejuízos. A oportunidade perdida, quer dizer, é a pessoa não estar vigiando aquilo que chega para ela, né? E ela deixar ou entregar aquilo ali de mãos beijadas, né? Como diz aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, todas as oportunidades que nós temos para plantar, para semear coisas boas, para edificar, para poder até ficar calado, porque às vezes a gente tem a oportunidade de ficar calado e a gente fala besteira. Eu mesmo já perdi muita oportunidade de ficar calado e já falei besteira. E aí depois você fala uma coisa que não deveria ter falado, quando você vê, já falou e já era. Aí a pessoa, né, fica ferida. E aí o que acontece? No momento entre o casal, né, também, quantas vezes você poderia ter ficado calada, e aí você falou algo indevido e perdeu a oportunidade de ficar calado. Quantas vezes você teve a oportunidade de aceitar determinadas coisas que você não aceitou, que você não foi paciente, não foi resiliente, e você perdeu aquela oportunidade. Então, aqui em Efésios fala exatamente, nos adverte sobre isso, que não somos nós que temos que tomar cuidado, né? Para que a gente não venha perder, né? Porque senão a gente não vai conseguir chegar aonde? No fim. Nós vamos até começar, vamos até iniciar o ciclo, mas na trajetória, a pessoa pode começar um casamento, uma família, um namoro, ela pode começar uma empresa, ela pode começar na fé, na caminhada da fé, mas sem sem ela vigiar essas coisas, que ela não vai conseguir chegar até o final. E aí diz assim, na Bíblia diz assim, vamos aqui continuar, né? Não são poucas as atitudes que deveriam ser evitadas no meio de uma trajetória, a fim de que se consiga concluir o ciclo e poder se realizar o objetivo até o fim, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa, né,
Como diz aqui, não são poucas atitudes que deveriam ser evitadas. Às vezes a pessoa não evita determinadas atitudes e ela não consegue chegar até o fim. E lá na Bíblia, vamos voltar mais uma vez aqui na palavra de Deus, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Por que a Bíblia fala que melhor, né? Melhor é o fim das coisas. Por quê? Porque começar, como nós falamos ali, né? O começar é fácil. É fácil casar, né? É fácil a pessoa conseguir casar, é fácil conseguir abrir uma empresa, é fácil você entrar numa igreja, entregar a vida para Jesus e dizer hoje eu sou crente. Isso é fácil, começar é fácil. É fácil, tudo o começo, né? Como nós falamos aqui, o começo são flores, mas a trajetória, o curso, né? Ou seja, os meios, o atravessar, né? É difícil, porque vão existir momentos em que a pessoa ela vai se ver no olho do furacão. Vão haver momentos em que a pessoa ela vai se encontrar sim, no olho do furacão. Ela vai tomar muitas vezes atitudes, né? Grotescas, desnecessárias, impulsivas, atitudes mal selecionadas. E com isso, né? O que vai acontecer? Com isso, a pessoa ela se mostra altiva, orgulhosa, né? Quando ela estiver no meio, no olho do furacão, se ela não agir com paciência, com humildade, se ela muitas vezes ela não descer, então ela não vai conseguir ir até o final. Existem momentos que parece que nós estamos perdendo, parece que somos bobos. Ah, você é tão boba, como é que você aceita isso? Como é que você aceita o seu marido fazer isso com você? Pô, a pessoa tá te usando, você é boba, tá todo mundo se aproveitando de você. Mas só que o forte, como nós falamos, não é o que bate ou que briga, mas o que veio nas minhas mãos para que eu faça, eu coloque toda a minha força. E essa força é justamente a força interna. A força que me faz ser mais humilde, mais paciente, mais resiliente. É a força que vai me dar, agora vamos lá no estudo da raiz. A força que me dá base, que me estrutura, que me faz permanecer. Por quê? Porque se eu não usar essa força, se eu não colocar força em tudo que vier nas minhas mãos, a força de ser mais paciente, mais resiliente, mas se eu for orgulhosa, altiva, pedante, o que vai acontecer? Eu vou ter na minha vida a frase que nós colocamos lá no início, que é justamente a frase que o pessoal diz assim: no começo, tudo são flores. Aí você vê aquela mãe que casou e separou, dizendo para a filha assim: ah, no início tudo são flores. Daqui a pouco separa. Por quê? Porque ela é frustrada. Porque não deu certo para ela. Aquela mãe que o marido traiu e ela é frustrada porque ela separou e ela não lutou para recomeçar a vida, o casamento dela. Então foi mais fácil orientar a filha, o filho, e dizer: separa. Porque o início são flores. Mas o que ela teve para passar? O que ela teve para dar? As frustrações dela, porque ela estagnou. Ela estagnou no começo, não deu certo na trajetória, nos meios. Ela encheu o coração de orgulho e hoje ela sabe afirmar para a vida dos outros, por exemplo. Começo são flores. É aquela pessoa que tudo que ela fez deu errado, então ela quebrou nas empresas, nos projetos dela, e aí ela diz: ah, não, começo são flores, mas o mundo tá difícil, o país tá assim, tá assado, não vai dar certo não.
E depois você vai ter dor de cabeça, vai ter problema. É aquela pessoa que ela diz assim, olha, eu até entrei para a igreja e me batizei, mas ficar na igreja não dá certo não. Dá certo não, tem muita gente lá dentro que não presta, tem muita gente que quer se aparecer, tem muita gente que é assim, que é assado, mas porque a pessoa está mal, né? Ela está mal espiritualmente. Ela não conseguiu suportar as pisaduras. Ela não conseguiu se autocrucificar, negar sua carne. Então, no início, no começo, para ela tudo são flores. Mas a pessoa não conseguiu, então ela acha também que você não vai conseguir. Mas, é como nós colocamos aqui. São as nossas atitudes na caminhada, no meio, na trajetória, que vão determinar se nós vamos ou não chegar até o fim. São as escolhas que nós fazemos e as atitudes que tomamos. E é por isso que na próxima aula eu quero falar um pouco, né, sobre algumas atitudes que põem tudo a perder. Existem atitudes que realmente, atitudes que colocam tudo a perder, que podem realmente ser evitadas. E uma das coisas que eu vou falar já de antemão na semana que vem é sobre os cuidados com quem você divide as suas energias. Tem gente que soma e tem outras pessoas que infelizmente, ou coisas, né, que sugam. E aí a gente vai ficando por aqui, que hoje eu já falei demais. Que Deus abençoe você. Se essa palavra tem te ajudado, eu peço que você também compartilhe, tá? Com pessoas que precisam, seus amigos, com seus parentes aí. Não para me aparecer, mas para alimentar essa pessoa que precisa, tá? Detalhe, se seus olhos forem bons, seu corpo sempre será luminoso, mas se seus olhos forem maus, seu corpo está em trevas. E quão grande trevas está o seu corpo? Já começa a mudar essa atitude. Tenha bons olhos. Deus te abençoe. Até mais.